Olá, eu sou a Gabriela Viana e este é o Conexões para Convergir, um podcast criado para debater temas relacionados ao meio ambiente, à segurança e à soberania. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao segundo episódio desta temporada. Aqui, a gente busca estabelecer conexões entre os diferentes atores dessas áreas para mostrar que a preservação ambiental é sim de interesse nacional. A gente também cria espaço para um debate franco e plural com o intuito de abrir possíveis caminhos para o enfrentamento dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e, claro, sempre considerando as divergências e identificando as convergências. Este podcast é apresentado pelo Centro Soberania e Clima. Quem deve ser protegido? Quem que é soberano e vai decidir como gerir os seus recursos naturais, como se proteger de ameaças socioambientais? Mudanças climáticas devem ser entendidas como uma ameaça existencial, ou seja, um problema de segurança. A compreensão sobre a diferença entre os conceitos de segurança nacional, defesa e segurança é o primeiro passo para a gente avançar na busca por uma solução para a emergência climática. É urgente que países soberanos encontrem uma forma de promover o entendimento para a preservação do planeta e também para a busca do bem comum. Afinal, qual é o significado de soberania sem vida e prosperidade para sustentá-la, não é mesmo? Para a gente poder debater esse tema, a gente trouxe dois convidados que conhecem muito as agendas de soberania e clima e como elas estão interconectadas. Tenho o prazer de receber aqui o Coronel Oscar Filho, coordenador do Núcleo de Estudos Prospectivos do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, o NEP-CEX. Seja muito bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, Gabriela. Uma satisfação enorme estar aqui participando desse podcast que trata de um tema tão importante dos nossos dias, não é? Parabenizar o Centro de Soberania e Clima pela iniciativa, agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer da minha satisfação de debater esse tema com a professora Fernanda. Gostaria só de colocar uma questão, que apesar de militar do Centro de Estudos Estratégicos, eu estou falando como pesquisador e não necessariamente aquilo que pensa o Exército Brasileiro. Perfeitamente. Como o senhor já adiantou, a gente tem aqui a Fernanda Mello Santana, professora de Relações Internacionais da Unesp e diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp. Fernanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabriela. Para mim também é uma satisfação poder participar com vocês, com o Coronel Oscar, hoje debater esse tema, como ele ressaltou, extremamente relevante e num momento urgente, né, para o nosso país e para o nosso planeta, né? Então é uma satisfação estar com vocês e participar e agradecer também o Centro Soberania e Clima pelo convite. Bom, e para começar, eu queria muito ouvir a percepção de vocês dois sobre a relação entre soberania, cooperação e mudanças climáticas. Lembrando que a mudança climática ela é hoje um desafio global que afeta todos os países. E mesmo assim, as capacidades de reação e prevenção, elas são bem assimétricas entre os estados, o que reforça também a necessidade de uma resposta global, né? Quem quer começar? Eu posso começar, pode ser, Fernanda? Gabriela, eu acho que você toca num ponto. A Estratégia Nacional de Defesa dos Estados Unidos, de 12 de outubro passado, diz que essa questão da mudança climática torna-se o maior desafio dos nossos tempos. E, de fato, envolver soberania e clima é um tema e é um grande desafio. Eu acho que alguns aspectos eu gostaria de iniciar trazendo alguns aspectos que têm relação com esse tema. O primeiro, você falou que não há sentido de se falar de soberania sem vida. Então, nós estamos falando de uma questão existencial, uma ameaça existencial. Portanto, a primeira questão é que mudanças climáticas devem ser entendidas como uma ameaça existencial, ou seja, um problema de segurança. E o segundo é que se trata de um fenômeno transnacional. E aí nós temos um problema, porque os estados e a soberania são recortadas territorialmente localizadas, né? E o fenômeno é transnacional. Ou seja, é um fenômeno transnacional, mas quando falamos de soberania, pensamos no recorte nacional.
E aí vem logo uma tentação, que é pensar na seguinte lógica. Ora, se a ameaça é compartilhada, as soluções também devem ser compartilhadas. Mas será que é isso mesmo? Esse é o grande desafio das soberanias, não é? E o terceiro aspecto que eu gostaria já de trazer de antemão é que talvez exista uma falsa oposição entre soberania e segurança humana. Ou seja, não necessariamente soberania se opõe à ideia de segurança, inclusive o combate às ameaças ligadas às mudanças climáticas. Então, são os aspectos iniciais que eu gostaria de trazer para o nosso debate. Uma coisa que me intriga na temática da segurança e das mudanças climáticas, né, ou do meio ambiente de forma geral, é quem deve ser protegido, né? Porque muitas vezes se confunde isso dependendo do discurso de segurança utilizado. E aqui eu quero enfatizar, então, essa questão da construção social. Da mesma forma como nós temos uma construção social dos riscos e das ameaças. Então, em relação às mudanças climáticas, isso depende da percepção do risco dessas mudanças climáticas para que a sociedade, então, se engaje em soluções, em políticas de enfrentamento a essas ameaças, esses riscos. E eu também concordo com o posicionamento do Coronel Oscar sobre essa falsa oposição entre soberania e clima, né? E preservação, né, do meio ambiente, combate às mudanças climáticas, porque nós temos que ter uma perspectiva hoje, em 2023, de que soberania é uma soberania do povo. Então, isso está relacionado com aquela pergunta: quem deve ser protegido? Quem que é soberano e vai decidir como gerir os seus recursos naturais, como se proteger de ameaças socioambientais? Muitos autores falam em híbridos, né? Questões que são ambientais e sociais que são inseparáveis. E, no caso da cooperação, ela é complexa, óbvio, que nós estamos falando de soberanias, dos recortes nacionais levantados pelo Coronel Oscar, mas também precisamos ressaltar a diversidade de países, de povos aí também, e a diversidade dos problemas. Por exemplo, em relação às mudanças climáticas, a situação do Brasil é muito diferente, por exemplo, que a da China. Então, como que os países vão se engajar nessa cooperação também precisa levar em consideração essa diversidade, tanto de contribuição para a emissão dos gases de efeito estufa, como de condições econômicas, inclusive financeiras, sociais e políticas, de encontrar soluções ou se engajar em determinados mecanismos para combate das mudanças climáticas. Eu acho que vocês trouxeram já até alguns atores que são envolvidos nessas agendas de soberania e clima. Eu queria até pedir para a gente se aprofundar um pouquinho nesse ponto. Como é que vocês acham que se dá a interação entre todas essas questões que vocês já trouxeram aqui? O Coronel trouxe 3 pontos, Fernando, você trouxe outros pontos. Como é que eles se conectam e quais são essas principais categorias de atores que atuam hoje nas agendas de soberania e clima na visão de vocês? Em termos de categoria, é sempre bom a gente pensar em segurança a partir da ideia de referência. O trabalho de Belry Busan, por exemplo, a partir dos anos 80, não é? Ele vai trazer, além de pensarmos segurança a partir de diferentes setores, como as questões político-militar ou ambiental que estamos discutindo aqui, é preciso entender quem é o referente da segurança, ou seja, eu estou falando de segurança de quem? Tradicionalmente, a gente pensava o Estado Nacional, a partir das questões políticos militares, da relação de poder que se tem no tabuleiro internacional. Então, a questão clássica, quando se pensa a Segunda Guerra Mundial, a segurança é muito voltada para o Estado Nacional. Mais recentemente, eu diria que a partir de 72, Estocolmo, por exemplo, a gente começa a falar numa segurança pensando um referente global, por exemplo. Depois vem a camada de ozônio, mas esse referente é um referente que seria o próprio planeta. Mas nós podemos pensar que em 94, por exemplo, a ONU traz um conceito de segurança humana, em que o referente passa a ser a pessoa humana.
E aí é complicado, porque ela torna complexa essa ideia de referente, não é? Eu acho que, na realidade, as questões de mudanças climáticas e para pensar soberania implicam sobre todas essas categorias, sobre essas dimensões, sobre esses diferentes referentes, que pode ser o próprio planeta, que pode ser o Estado Nacional e que pode ser a pessoa humana. E eu vou defender aqui a tese de que, e quando eu falo que não há oposição entre soberania e segurança humana, eu estou pensando em soberania do próprio Estado, né? Porque depois eu quero trazer um pouco o conceito de soberania para a gente entender as duas dimensões da soberania, né? Porque quando a gente fala em soberania, se pensa muito aquela ideia da autonomia que os Estados têm para tomarem suas decisões no tabuleiro internacional, mas há uma outra soberania que eu gostaria, digamos, a soberania do bem, que eu gostaria de falar daqui a pouco, após ouvir a professora Fernanda. Complementando também que nós podemos incluir nesse rol que o professor Oscar levantou, na questão da cooperação, quais são as dificuldades, os desafios para essa cooperação. Uma das questões que são apontadas por alguns, até geógrafos, nossos colegas aqui, Oscar, que é... Você lembra? Hafestad. O Claude Hafestad. Eu gosto muito do Claude Hafestad, trabalho com os meus alunos, com ele. Ele traz questões muito interessantes para a gente pensar isso, que é, por exemplo, a tecnologia. Ele tem um capítulo desse livro, Para uma Geografia do Poder, onde ele fala dos recursos naturais. E, nesse momento, ele vai falar que o que dificulta, muitas vezes, a cooperação é as diferenças, lógico, econômicas e tecnológicas dos países. E olha que interessante, hoje nós temos pesquisas sobre as negociações ligadas à Convenção do Clima, em que as tecnologias e os mecanismos que são propostos, em geral, beneficiam os países mais ricos, os países do norte. E olha como isso é problemático, a gente está falando de soberania, né? Porque nós estamos falando a partir de um país como o Brasil, que veio de uma colonização, de uma economia dependente. Então, nós não podemos deixar de lado, ao falar de cooperação, das hierarquias de poder. Então, para pensar uma forma de engajamento nessa cooperação de uma forma soberana, nós precisamos levar em consideração essas diferenças de poder e, lógico, todas as questões geopolíticas aí envolvidas. Pois é, e quando a gente fala dessas questões de geopolítica, fala dessa soberania do bem que o Coronel está trazendo aqui para a gente, como é que a gente estabelece uma governança para poder entrar nessas agendas? Na ciência política, a gente usa muito uma imagem do deus Janus, né? O deus Janus é o deus romano das entradas e das saídas, das portas, das fronteiras. Dá o nome ao nosso primeiro mês do ano, né? Janeiro. E o deus Janus, ele tem duas faces. De tanto olhar para fora e para dentro, ele tem sempre duas faces, né? Aquela para fora e para dentro. Os estados nacionais, o Estado westfaliano, portanto, o Estado nacional, ele tem essas duas faces. E a soberania acompanha o Estado nessas duas faces. Então, é aquela face da relação entre Estados soberanos, que aí está o jogo de poder, aí está o jogo geopolítico, mas há uma outra face que eu estou chamando de soberania do bem, que é a capacidade que o Estado tem que ter, a saúde que ele tem que ter, né? A sustentabilidade institucional de aplicar a lei de forma legítima, e aí em Estados democráticos, de forma democrática, nas suas sociedades. Então, por mais que a gente discuta esses temas no âmbito internacional, no âmbito local, nós temos e permaneceremos, muito provavelmente até o final deste século, tendo como desenho e arranjo os estados nacionais, que em última instância são as nossas comunidades políticas de maior valor. Então, quando eu digo que não há oposição entre soberania e segurança humana, eu estou querendo chegar à seguinte conclusão. Por mais que nós tenhamos, e depois podemos discutir, questões geopolíticas envolvidas, inclusive narrativas e disputa de poder, tanto pelos países mais ricos, quanto pelos países em desenvolvimento que defendem suas agendas de desenvolvimento. Por exemplo, nós temos
como o elemento com legitimidade para aplicar aquelas normas que são decididas mesmo no âmbito internacional, quem tem essa legitimidade é o Estado Nacional. Ou seja, em última instância, não é a empresa, não são as comunidades epistêmicas, acadêmicas que vão aplicar a política pública. Elas terão um papel fundamental na elaboração, na discussão, no apoio, mas cabe ao Estado aplicar e desenvolver. Portanto, eu acho que há um debate fundamental que é pensar estados saudáveis, democráticos, legítimos, porque se há um problema e nós não temos estados saudáveis, nós teremos certamente o agravamento desse problema. Fernanda, como é que você observa essa questão também? É bem lembrado, achei muito interessante essa colocação do Coronel Oscar, da legitimidade do Estado para a aplicação das leis. Isso é muito interessante, porque na governança do clima, o que a gente observa são diferentes entes, inclusive, disputando um protagonismo para a atuação nas negociações climáticas. A gente tem estudado muito, por exemplo, entes subnacionais atuando agora na governança do clima, e muitas vezes isso se dá quando o Estado nacional ou federal, o governo federal, como no caso de uma federação, que é o Brasil, não entra com esse protagonismo nas negociações, né? Então, isso já aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil nos últimos anos, em que estados ou até mesmo cidades se colocam. Por quê? Porque as cidades fazem políticas municipais, os estados fazem políticas estaduais, no caso da nossa federação aqui. E é, às vezes, muito interessante, porque você tem, às vezes, cidades muito engajadas, né, em, por exemplo, fomentar o transporte público, né, o ciclismo, a bicicleta como meio de transporte, para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, o que é muito benéfico, né? É lógico que, quando a gente pensa em todo o território do Estado, acaba sendo muito pequeno, mas demonstra uma vontade de outros entes também de serem atores legítimos nessa governança. E mesmo chamam a atenção para quando os governos nacionais falham nesse protagonismo de atuação. Pensando em estados saudáveis, a gente fala de cidades saudáveis, até um projeto de um colega nosso que eu tenho ajudado também, cidades saudáveis e sustentáveis, elas estão baseadas nisso. E elas têm legitimidade para assumir essas políticas municipais. Bom, e já que a gente está aqui refletindo sobre as agendas de soberania e clima, eu vou chamar agora o nosso quadro semanal, que dá voz às boas práticas nos campos dessas duas áreas em todo o território nacional. Rádio Soberania e Clima. No episódio desta semana, vamos apresentar duas publicações: o relatório Governança e Capacidades de Segurança Pública na Amazônia e o estudo Governar para Não Entregar, uma agenda de segurança multidimensional para a Amazônia brasileira. Esses documentos surgiram a partir da parceria feita em 2022 entre o Centro Soberania e Clima, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Igarapé, para fazer um diagnóstico e construir uma agenda que articule meio ambiente, soberania e segurança pública. E um dos principais destaques que eles nos trazem é que as capacidades institucionais e os arranjos interinstitucionais das forças de segurança pública e de fiscalização ambiental na Amazônia não produzem capacidade operativa ou níveis de integração suficientes para poder fazer frente ao avanço da criminalidade organizada que vem crescendo na região, seja em relação ao narcotráfico, aos crimes ambientais ou também seja nas interseções entre esses dois universos. Quem vai contar um pouco mais para a gente sobre a situação hoje na região é o Renato Sérgio de Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As nossas pesquisas têm mostrado uma enorme quantidade de indicadores que nos obriga a pensar a Amazônia não só como um bioma estratégico, como um principal ativo geopolítico estratégico para o país no século XXI, mas também como um espaço onde a gente precisa garantir que
a população tenha seus direitos assegurados. E acho que a grande questão é que nós não estamos conseguindo dar conta disso, né? Se a gente pensar pela lógica da forma como o território é ocupado, o controle, como a economia ela se desenvolve, o controle territorial na Amazônia se dá por duas vertentes. O controle formal, político, institucional da nação brasileira, muitas vezes representado pelas instituições de força, polícias, forças armadas, ou seja, são elas que controlam de algum modo a infraestrutura crítica e os meios de força que permitem a ocupação da Amazônia. Mas, por outro lado, a gente tem presenciado uma invasão, principalmente a partir de 2016, de facções de base prisional. Hoje nós temos 22 facções de base prisional na Amazônia Legal atuando, que fizeram com que a violência na região, ao contrário do restante do país, tenha crescido. Enquanto no Brasil a gente tem observado uma redução no número de homicídios, na Amazônia a gente percebe um crescimento acentuado. E muito a partir desta lógica de organização e, sobretudo, de sobreposição de ilegalidades, de crimes ambientais, desmatamento, garimpo ilegal, grilagem, se sobrepõe à lógica do controle das facções dos territórios, uma vez que esse controle é estratégico para uma rota de tráfico de drogas, sobretudo uma rota de cocaína, que, segundo estimativas com dados do UNODC, o Escritório da ONU para Crime e Drogas, nós temos mais de 4% do PIB passando em termos de recursos gerados pela cocaína. Isso é algo que desafia a sociedade brasileira a pensar não só na chave da esfera criminal. A gente precisa criar condições para fazer frente a esse poder de fogo, não só bélico, mas econômico, de facções que têm no narcotráfico o seu elo de estruturação, mas que hoje são ou associadas ou estão dominando outros setores da economia, como a mineração, como o uso da terra e assim por diante. Queria ouvir a opinião de vocês, pela experiência que cada um tem com esse tema, sobre que caminhos as novas lideranças brasileiras, tanto no executivo quanto no legislativo, devem buscar para enfrentar os desafios que são impostos hoje pelas ilegalidades na Amazônia. E mais ainda, como que o governo, as Forças Armadas, a sociedade civil e a academia podem atuar na formulação de políticas públicas relacionadas às agendas da soberania e do clima, não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Mas antes eu aproveito para avisar que as íntegras dos 2 estudos que a gente apresentou aqui estão disponíveis no site do Centro Soberania e Clima. Basta ir até a aba de publicações para ter acesso a eles e acompanhar essa discussão que é tão relevante e que interessa a todos nós. Fernanda, qual é a sua visão sobre tudo isso? Bem, primeiro parabenizar pelos estudos que eu estou com muito interesse de ler e com certeza discutir com os meus alunos, inclusive. Eu sempre incluo uma temática de geopolítica da Amazônia nas minhas aulas, que eu acho que é fundamental para quem estuda relações internacionais. O que eu percebo é que, sim, o Brasil não tem sido protagonista do próprio desenvolvimento e proteção do seu território amazônico. Eu acho tão intrigante essas preocupações com a internacionalização da Amazônia, sendo que praticamente grande parte dos projetos de proteção da Amazônia são com recursos externos. Então, por que o Brasil não realmente assume o protagonismo da proteção da nossa floresta amazônica, do nosso território amazônico? Eu gosto de estudar os outros países amazônicos também e ver o que eles estão fazendo, né? A Colômbia, com o problema do narcotráfico, da produção de coca, etc. Qual que é a alternativa para isso? Eu acho que muito da gente estudar as consequências da militarização, do Plano Colômbia, né? E as alternativas? Um pouco que se investiu nas alternativas. A pessoa não vai plantar coca, ela vai plantar o quê? E isso envolve a insegurança alimentar. A Amazônia é uma região de insegurança alimentar. Como que um território tão rico, com uma biodiversidade gigantesca, as pessoas passem fome? É um absurdo, chega a ser um absurdo falar isso. Mas como que a fome está ligada à segurança pública, que está ligada à segurança do que a gente está falando da securitização, né? É interessante isso. Então, a gente precisa realmente de alternativas de desenvolvimento, mas pensando no desenvolvimento, né, enquanto endógeno, do desenvolvimento que serve para aquela realidade local.
Inclusive, eu acho que ser soberano é parar de imitar os outros, né? E partir das nossas próprias soluções. As nossas soluções endógenas, é o que enfatizava Berta Becker, é o que enfatiza outros grandes estudiosos da realidade amazônica. Coronel, por favor, sua resposta. Bom, é um tema bastante interessante. Eu acho que a questão é o seguinte, ou se internaliza ou as questões serão internacionalizadas. E aí é o sentido da soberania. Quer dizer, os estados têm que ter a consciência, e aí eu já falando um pouco, dando a minha resposta, sobre todos os agentes políticos, forças armadas, primeiro preciso compreender o problema. Compreender que se trata de fato de uma ameaça existencial. Portanto, cabe à agenda de segurança, em todos os seus níveis, inclusive na agenda nacional, compreender essa questão, né? E buscar, a partir dessa compreensão, facilitar a aplicação de medidas que tornem de fato, né, o enfrentamento a essa questão um desafio a ser superado. Eu gostaria de dizer que eu acho que, até hoje, né, o Brasil ele teve nessa relação, muitas vezes, uma questão de uma postura muito defensiva. E nós temos um potencial enorme, pensando Brasil, escala Brasil, né, com todos os recursos, para quem sabe se tornar até uma potência ambiental. Talvez esteja nas próximas décadas se abrindo uma janela de oportunidade estratégica. E se a sociedade brasileira, os políticos, toda a comunidade nacional compreender isso como um desafio a ser superado, talvez nós possamos tirar proveito, inclusive relacionando a forma do desenvolvimento sustentável, inclusive a Amazônia, como foi citada, que é um grande desafio a ser enfrentado de forma conjunta pelos países da região. Considerando tudo que a gente já disse até agora e tendo a soberania como o primeiro dos princípios fundamentais listados na Constituição Federal Brasileira, eu queria saber se, na avaliação de vocês, as decisões que foram tomadas nos últimos anos com relação ao meio ambiente e as mudanças climáticas aqui no Brasil, em todos os poderes, estão sim levando em consideração o primeiro artigo constitucional. Como é que vocês percebem essa relação entre soberania e clima aqui no Brasil? Eu acho que nos últimos anos a gente esteve bem falho em implementar o que diz o nosso artigo 225 da Constituição. Isso porque, na verdade, a história da institucionalização, digamos, proteção ambiental no Brasil, ela já é um pouco problemática, porque ela se deve como uma reação internacional. É muito interessante isso, né? É uma tese minha, inclusive, né? Ainda que nós tivemos movimentos ambientalistas, eu posso dizer assim, desde a década de 30 ou até mesmo antes, a institucionalização no âmbito do Estado se deu muito a partir de uma reação internacional. Então, a partir desse jogo geopolítico mesmo que a gente vem discutindo. E aí se criou a Secretaria de Meio Ambiente, depois o próprio Ministério de Meio Ambiente. Quando ele foi criado, ele quase não tinha orçamento. O orçamento era basicamente fruto de projetos internacionais. Então, isso demonstra que a gente tem o hábito no Brasil das políticas ambientais serem financiadas por recursos externos, internacionais. E nos últimos anos, eu acho que não soube negociar, inclusive, com esses grandes financiadores, né, de projetos ambientais, por exemplo, do Fundo Amazônia, né, que é um fundo que veio lá do PPG7, de um projeto da década de 90, né? Isso para mostrar o histórico de cooperação internacional que nós temos para implementar políticas ambientais no Brasil. Então, nunca realmente o país investiu dinheiro próprio, mesmo robusto, na institucionalização da proteção ambiental, das políticas públicas ambientais no Brasil. O IBAMA começou a funcionar com recurso externo também. Gabriela, Fernanda, eu acho que a Fernanda tem razão, ela fez esse panorama, não é, da situação brasileira. Eu queria só trazer aqui, a título de propaganda, um texto muito interessante para quem gosta desse tema, que acabou de sair na última revista da SEBRE, que é um texto do embaixador Rubens Recupero, que ele fala dos 50 anos da causa ambiental no Brasil. É um retrato muito interessante, se puderem ler, chama-se A Sombra do Apocalipse, depoimento pessoal sobre os 50 anos da causa ambiental, e ele conclui dizendo que, desde Estocolmo, não se pode negar avanço expressivo que ocorreu no Brasil.
teria sido talvez humanamente realista esperar progressos maiores, só que não foram suficientes. Então está posto aí o problema e o avanço é necessário. Eu queria muito a opinião de vocês sobre a inclusão do termo mudança climática no nome da pasta do Ministério do Meio Ambiente e a transversalidade com qual esse tema foi abordado pelos demais ministérios. Vocês acreditam que isso fortalece o tratamento das mudanças climáticas como uma pauta realmente necessária nas políticas públicas? E até vou um pouquinho adiante para perguntar se vocês acreditam que essa mudança também acaba reforçando a importância do tema para a sociedade brasileira como um todo e para a inserção internacional do Brasil. Eu acho que são atitudes pedagógicas. São atitudes pedagógicas que fazem parte daquele processo que a Fernanda estava falando, né? Estamos num processo, estamos compreendendo o fenômeno, né? E as atitudes necessárias e as medidas e as políticas públicas, eu acredito nesse processo e eu acho que isso é mais um passo. Entender o significado e a relevância do tema e trazê-lo para a agenda e explicitá-lo desta forma. E sobre essa questão do Brasil, e que a professora Fernanda falou da Amazônia, eu gostaria de tratar aqui, de colocar um aspecto que eu acho que é fundamental nesse processo, que é o papel que pode ser jogado pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A ideia que surgiu de um condomínio que envolve uma autonomia estratégica daqueles países de encontrar soluções para o seu desenvolvimento sustentável, para a governança daquela região riquíssima, inclusive pensar, quem sabe, colocar a agenda de segurança, essa insegurança que existe na Amazônia, como um tema fundamental ligado, inclusive, às questões de mudanças climáticas. Portanto, eu acho que pensar o Brasil, não tem como pensar esse tema sem pensar a Amazônia, e não tem como pensar a Amazônia sem pensar a Panamazônia, o seu entorno, e aquele construto que é um construto, eu falei ainda há pouco do papel do embaixador Rubens Recupero, que teve essa ideia lá nos anos 78, ajudou a construir essa ideia de tratado de cooperação e hoje uma organização que nós temos aqui em Brasília. Eu concordo que essa mudança do nome, incluindo o termo mudanças climáticas, a gente só tem a ganhar com isso, enfatizando a problemática, enfatizando, eu acho que a importância, né, do tema. E eu acho que agora só falta a gente dar o orçamento devido para o Ministério, né, e realmente o protagonismo que ele precisa ter junto aos outros ministérios para atuar realmente na questão climática dentro do Brasil. Quando a gente fala de relações de clima e segurança e de clima e defesa, eu acho que é importante a gente falar da COP27, porque ela demonstrou que a discussão climática ela não está resumida somente a uma discussão ambiental, mas, como a gente vem falando aqui, é um tema que envolve diferentes agendas. Passa pela economia, pela saúde, passa pela segurança também. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir a opinião de vocês dois de como a agenda ambiental impacta a agenda de segurança diretamente, considerando ali um entendimento mais ampliado de segurança, que a gente vem falando aqui desde o início do episódio, mas também um entendimento sobre segurança nacional. Gabriela, aproveitando, né, essa ideia, eu concordo com a professora Fernanda da ideia de pluralidade, mas nós temos que trabalhar com algumas categorias para entender, por exemplo, essa diferença e essas questões que você coloca de segurança e defesa. Eu vou apresentar também aqui um contínuo bem simples para a gente poder entender como se enxerga essa questão. De um lado, eu vou colocar a geopolítica clássica mais radical do realismo. Do outro lado, eu vou colocar o liberalismo, entendendo as questões globais de uma forma muito mais aberta. Então, existem esses olhares para pensar essa questão do ponto de vista da defesa. Se a gente for para o realismo, aqueles que pensam o realismo nas relações internacionais, o realismo estrutural de Kenneth Waltz, por exemplo, ele traz uma questão muito interessante, porque ele diz assim, do ponto de vista lógico, os problemas globais deveriam ter soluções globais. Isso é lógico, isso é lógico. Então ele diz assim, que esse remédio ele tem uma conclusão lógica. Agora, essa lógica, na prática, é inatingível. Por quê? Porque os estados têm seus interesses, né? Todos, mesmo os mais em desenvolvimento, querem buscar alguma maneira de crescer e isso implica alguma questão. Ou seja, existem posturas defensivas. Do outro lado, nós temos os liberais que pensam que, problemas compartilhados sugerem soluções compartilhadas. Cai na mesma lógica. Mas aí a gente entra na questão de como o mundo como ele é. Ora, o mundo
é dividida em Estados nacionais. E os Estados nacionais, eles têm um dever de lealdade com sua população. E aí, essa população, aí eu acho que tem uma questão fundamental aí. Como que os Estados vão, digamos assim, ceder poder? Nenhum Estado vai querer ceder poder. O Estado tem um compromisso com o desenvolvimento da sua população. O que vai acontecer, e eu ouço às vezes, se falar assim, para resolver o problema vamos ter que ceder soberania. Será que é necessário ceder soberania? Não é? Será que essa soberania que eu estou falando, ela não precisa continuar existindo para que os Estados tenham legitimidade nas suas escolhas e possam apoiar aquelas cidades saudáveis, aqueles estados saudáveis, aquelas províncias que estão realizando o trabalho correto, não é? E onde eu queria chegar? Eu acho que a importância da legitimidade dos Estados para ter essa soberania e tomar essa decisão, por quê? Porque há uma questão que é o seguinte, esses acordos ou essas ideias que vêm lá da COP, elas precisam ser implementadas, mas elas vão exigir algum grau de sacrifício da população, algum grau de sacrifício. Todo mundo vai ter que se sacrificar. Ora, sacrifício exige algum grau de medida excepcional. O Estado vai ter que impor, de alguma forma, em algum grau, algum sacrifício à sua população. E eles precisarão estar saudáveis, suficientemente fortes e com legitimidade para impor, porque há uma sociedade. E as sociedades não querem pagar esse custo. Nós não queremos. Então, o custo, por exemplo, do saco plástico que a gente tem que pagar. Estou só trazendo um exemplo, né? A sociedade, então, a lógica é a seguinte: há uma ideia muito boa, muito bem-vinda, que pode surgir numa COP, muito bem-vinda. Ela é internalizada pelo Estado. O Estado, digamos que ele é saudável, entende a lógica, vai e precisa implementar. Então, nós precisamos, de um lado, entender que os Estados têm um compromisso para com as suas populações e os Estados precisam entender que, de fato, as questões climáticas é um problema existencial e, portanto, deve fazer parte da sua agenda de segurança nacional. Quando a gente fala especificamente sobre defesa, eu queria saber, na avaliação de vocês, como é que a questão climática ela se insere nas agendas de defesa dos países. Isso, de alguma forma, na opinião de vocês dois, gera uma securitização da agenda ambiental? Olha, Gabriela, basicamente eu diria 4 categorias do que é compreendido e que tem relação com essa ameaça, né? A primeira seria a questão securitária, a questão do aumento das migrações, a questão de como isso afeta populações e elas podem gerar outras ameaças advindas à fome, etc. Isso são questões que eu chamaria de securitárias. O segundo aspecto, eu diria que é uma questão de gestão interna, ou seja, eu tenho que pensar em economia de energia, eu tenho que pensar em poluir menos. A terceira dimensão, eu diria que é operacional. Isso especialmente o Ártico, por exemplo, se ele vem a cada vez mais abrir trincheiras, né, abrir espaço no gelo, isso vai tornar um espaço operacional. Então, tem essa questão da operacionalidade, por exemplo, na Amazônia. Se os ciclos de seca acontecem, como é que vai se navegar em determinados rios, o calado do rio, etc. E, por fim, tem a questão geopolítica, que isso aí é uma questão mais ampla e que envolve o uso dessas questões como arma geopolítica. Então, ou porque eu quero defender o meu desenvolvimento e aí eu justifico que eu preciso manter meu desenvolvimento e para isso, mesmo que eu tenha que prejudicar em algum nível o meu ambiente, etc., ou dizer que isso pode ser apenas uma pressão, ou o contrário. Eu acho que a ameaça do greenwashing que a gente vê nas empresas, né, daqueles que criam narrativas dizendo que estão, mas para tirar proveito, acontece também entre os Estados nacionais. Ou seja, isso também, olha só, é uma quarta dimensão que também é utilizada nos debates geopolíticos de disputa de poder. Entenderam? Então, basicamente, Gabriela, é um fenômeno em compreensão que envolve essas 4 dimensões. Eu vou por um outro lado, que é pensar nessa problemática da securitização das questões ambientais. Eu costumo ser bem cética em relação a isso, bem preocupada, porque quando a gente securitiza demais as temáticas de mudança climática e de meio ambiente em geral, isso pode exacerbar respostas, por exemplo, no nível de defesa. E como nós estávamos falando
de um Estado saudável, uma soberania do bem, isso não necessariamente é o que a gente precisa para ter esse Estado saudável. Então, o que a gente precisa? O que a gente falou como um Estado saudável, né? Eu penso que, em razão dessa grande desigualdade social que nós temos, infelizmente, no Brasil e no mundo, esse Estado saudável ele precisa ser inclusivo, democrático e justo, né? Nós temos que falar de justiça social, porque não adianta nada a gente ter só uns ricos se aproveitando de todas as riquezas do nosso país, né? Sendo que isso esteja distribuído para a população, né? Para toda a população do Estado. Então, o que a gente precisa de resposta ao nível climático? Lógico, a defesa está junto, mas não é só. Então, não podemos exacerbar essa securitização a nível de que, então agora as Forças Armadas que vão dar as respostas para a emergência climática. Não, por quê? Porque nós precisamos, por exemplo, de políticas públicas que diminuam o uso e o consumo de plástico, por exemplo. Nós precisamos de políticas públicas para conter o desmatamento das nossas florestas. Nós precisamos de políticas públicas que promovam energias renováveis. E isso não são respostas na área de defesa. Isso são respostas, a gente pode pensar na segurança humana, de forma alargada, são respostas dentro dessa categoria, digamos, de segurança humana, mas não na área de defesa. Enquanto a gente tiver grande parte da nossa população excluída ou mesmo de fora dessas políticas públicas, ou até em processo de extermínio, como é o caso de alguns povos indígenas na Amazônia brasileira, a gente não pode falar de um projeto de futuro, de um Estado saudável, né? Só uma última questão, eu concordo com a Fernanda, eu acho essa questão importante de se evitar, mas eu acho só colocar uma atenção, né? Porque, às vezes, a gente pode falar de securitização entendendo militarização. E a Escola de Copenhague ela vai dizer o seguinte, que a securitização ela tem uma aderência com os Estados democráticos. Porque o que é a securitização? É convencer uma população de que existe uma ameaça existencial. Os Estados autocráticos não precisam convencer. Então, tem um elemento, e aí é um pouco da defesa, talvez que deve se evitar seja a militarização, porque a natureza é diferente. Mas a questão da securitização é um pouco mais complexa, né? Porque ela envolve de fato, um debate democrático para entender o que é e o que não é uma ameaça existencial. Bom, pessoal, a gente chega ao final aqui do Conexões para Convergir. Eu queria muito agradecer a participação de vocês dois, Coronel Oscar Filho, coordenador do Núcleo de Estudos Prospectivos do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, o NEP-CEX. Coronel, um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Gabriela. Foi um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema, que é um tema novo, é um tema de muitos desafios estão postos. Nós estamos começando a compreender, não é, Fernanda? Estudando esse tema, mas com esperança, né? Eu acho que a gente tem esperança, eu acho que existe um potencial muito grande para a gente avançar e torcer para que as coisas caminhem no sentido correto. Muito obrigado pelo convite, foi uma satisfação para mim. Satisfação toda nossa. Queria agradecer também a participação da Fernanda Mello Santana, que é professora de Relações Internacionais da Unesp e diretora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp. Fernanda, um prazer enorme te receber aqui com a gente também. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela, e agradeço todo o Centro Soberania e Clima pelo convite. Foi um prazer estar com o Coronel Oscar aqui, debatendo esse tema tão importante. E agradeço o convite novamente e espero que nós só daqui para frente só aumente as nossas pesquisas e o nosso entendimento sobre essa temática. Muito obrigada. E o Conexões para Convergir vai ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais um episódio dessa temporada. Se você gostou desse papo, compartilhe o episódio e nos ajude a fomentar discussões cada vez mais qualificadas sobre o meio ambiente, sobre segurança e defesa aqui no Brasil. E claro, não se esqueça de seguir o Conexões para Convergir na sua plataforma de podcasts favorita para não perder nenhum episódio. Este podcast é uma realização do Centro Soberania e Clima, com apoio do National Endowment for Democracy. A produção é da Rádio 2, com a coordenação executiva de Fabiana Altran. A produção executiva, o roteiro e a edição são de Patrícia Esperandio. A sonoplastia é de Isaac França e a identidade sonora é de Isaías Alves, da Pussal Records.
A pesquisa e a checagem técnica são de Mariana Nascimento Plum, Mila Campbell e Bruna Ferreira. Na equipe de comunicação, temos Ricardo Gandur, Luciana Constantino e Valéria Morim. E eu sou a Gabriela Viana. Se você tiver qualquer dica e sugestão para o podcast, basta escrever para podcast@soberaniaclima.org.br. A gente se encontra no episódio da semana que vem. Até lá!